Se você, assim como eu, chama os baralhos de tarô como clássico ou baralho moderno, ou não sabe exatamente como chamar e como diferenciar um do outro, nesse vídeo nós vamos ver as diferenças de cada um deles e como nós podemos chamar. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje nós vamos dar uma observada quais baralhos que nós podemos chamar de clássico, quais baralhos são os baralhos mais modernos e como eu falei na introdução, eu sou uma pessoa que por muito tempo achei que os baralhos eram só ou clássicos, Rider-Waite, Marsella, Thoth, mitológico, ou modernos, e aí eu englobava todos os outros baralhos que não seriam esses. Mas aí, lendo o livro Tarô, Simbologia e Ocultismo do Ney Naif, eu pude perceber que existe uma diferenciação em cada um desses grupos de cartas. E aí eu resolvi trazer essa diferenciação aqui para vocês também conseguirem identificar na hora de comprar e escolher o baralho de tarô. Então bora lá? E o Ney Naif ele vai diferenciar os baralhos de tarô em três grandes grupos, os clássicos, os transculturais e os surrealistas. E nos clássicos ele vai falar o seguinte, que são aqueles cujas cartas seguem o padrão Marsella, não necessariamente os mesmos traços, cores e ornamentos, ou seja, as imagens são de fácil identificação e condicionadas ao padrão comum e secular. Então esse é um tipo de tarô que realmente vai estar mais presente nos livros de tarô, como por exemplo a Bíblia do Tarô, o Caminho do Tarô, ou diferentes livros mais clássicos, e eles vão trazer essa ideia dos elementos, de como que nós vamos estudar cada um desses elementos dentro do tarô. As cores, os ornamentos, ele vai seguir essa padronização acerca dos baralhos de tarô. E esses baralhos mais clássicos, eles são considerados clássicos justamente porque eles são mais antigos, né? O tarô de Marsella, ele é o tarô mais tradicional do mundo e ele é o mais antigo, conhecido, mas também temos o tarô de Rider-Waite, que é um tarô de 1910, o tarô mitológico, o tarô de Thoth, que eles são tarôs que eles são um pouco mais recentes, mas ainda assim eles são considerados clássicos, justamente porque ele traz essa ideia de manter as cores, os ornamentos, os traços, os elementos, a forma como vai ser representada cada uma das cartas. E o legal aqui é que o Ney Naif, ele traz de maneira cronológica diferentes baralhos de tarôs que foram sendo lançados com o passar do tempo e que seguem essa estética clássica. São eles: Rider-Waite, 1910, Le Tarot de Marseille, que é uma reedição de 1760, que foi lançada em 1930, o Thoth Tarot, que foi lançado em 1944, Villard Tarot, que foi lançado em 1963, Zigeuner Tarot, que foi lançado em 1975, Golden Age Tarot, que foi lançado em 1978, Stars of Gold Tarot, que foi lançado em 1979, Fournier Tarot of Marseille, que foi lançado em 1980, a pronúncia é ótima. The Medieval Scapini Tarot, que foi lançado em 1985, Barbara Walker's Tarot, que foi lançado em 1986, Art Nouveau Tarot, que foi lançado em 89, Cosmic Tarot, que foi lançado em 1990, Old English Tarot, que foi lançado em 1997, Classic Tarot, que foi lançado em 2000, é uma reedição de 1835, o Tarot Clássico de Ney Naif, que foi lançado em 2002, Revelations Tarot, que foi lançado em 2005, Jane Noble Tarot, que foi lançado em 2007, mas é uma reedição de 1650, e Legacy of Divine Tarot, que foi lançado em 2008, Dame Fortune's Well Tarot, que foi lançado em 2009, e Crystal Tarot, que foi lançado em 2010. Então aqui a gente consegue observar uma gama bem grande de diferentes baralhos de tarô, mas que vai seguir essa estética clássica de como que as cartas elas vão ser representadas. Então mesmo que você não escolha o Rider-Waite ou o de Marsella para estudar e encontre esses tarôs que são bem conhecidos nos livros, ainda assim com um desses você vai conseguir de alguma forma encontrar essa melhor representação dos símbolos, das cores dentro das cartas, porque ela vai ter essa ideia de seguir um pouco mais pelo clássico. O segundo grupo que ele abrange essas cartas é o que ele vai chamar de transculturais, e ele vai dizer o seguinte: esses baralhos cujas imagens não se reportam aos símbolos básicos,
apenas tentam relacionar algum tema, mito ou etnia com o arcano clássico. E aí ele vai falar muito sobre uma questão de pegar, por exemplo, o tarô mitológico, que ele não considera esse um tarô clássico. Eu até falei sobre ser um tarô clássico, mas mais pensando na ideia de que ele é um tarô bem conhecido. Mas ele vai falar bastante sobre aquela ideia de, por exemplo, representar Perséfone como a figura de número 2, que é a sacerdotisa. Ou quando, por exemplo, nós pegamos alguns elementos de uma determinada cultura ou de uma mitologia, como por exemplo a mitologia egípcia, e a gente pega aqueles elementos e a gente representa dentro das cartas do tarô, como por exemplo a morte e o umbral, ou a roda da fortuna e a esfinge. Então são maneiras de você conseguir conectar aquele determinado tema com algum baralho de tarô, com os arcanos, para que fique de melhor entendimento. E esses baralhos de tarô, eu acredito que eles são muito incríveis justamente para você que gosta de estudar alguma coisa em específico, como por exemplo a mitologia grega. Eu acredito que de alguma forma a gente consegue juntar essa ideia desse grupo nos baralhos de tarôs que seguem séries, por exemplo Game of Thrones. Apesar de não ser exatamente alguma coisa real, como por exemplo a mitologia grega que está ali representada na história, ou a mitologia egípcia, ou algum tipo de cultura ou etnia que está ali presente, mas a gente consegue observar exatamente cada um dos arcanos dentro dessa cultura, mesmo que fictícia, como por exemplo a Daenerys sendo representada pela carta da Imperatriz, o Jon Stalker, como é que é o nome? Não é Stalker, é Jon o quê? Snow... o Jon Snow representado na carta do Imperador e assim por diante. Então os estudos de tarôs, eles são facilitados quando a gente se interessa por esses determinados temas. Pode ser um muito específico, porque você vai conseguir entender a correlação do elemento com a carta. E aqui nesse livro ele traz um exemplo bem legal, que ele fala que um exemplo é: com base na lenda do rei Arthur, a ilustradora Anna Mary Ferguson associou a carta sacerdotisa com a Dama do Lago. A artista plástica Chris Alder relacionou o mesmo arcano à deusa indiana Saravasti. E a taróloga Juliet Charman Burke e a astróloga Liz Grane vincularam a deusa grega Perséfone na representação dessa mesma carta. E é exatamente isso que eu tô falando para vocês, é sobre algo que já existe todo um estudo, uma correlação de a gente conseguir entender como que aquela determinada cultura ou personagem se porta e aí correlaciona dentro do tarô para ficar um melhor entendimento. E alguns exemplos que ele traz é 1970, Egípcios Kier Tarot, que é o tarô da Kier e é tão famoso, que é o tarô egípcio. Shultun Tarot, que é da mitologia maia, de 1976. Aqui temos o Golden Dawn Tarot, que é de 1977, que é o Ritos da Golden Dawn. Aqui temos também Etruscan Tarot, que é da mitologia etrusca de 1980. Christon Nitiak, de 1983, e é correlacionado à vida de Jesus. Aztec Tarot, que é da mitologia asteca, de 1986. Chinese Tarot, que é da mitologia chinesa, de 1989. The Nurse Tarot, que é o da mitologia nórdica, de 1989 também. The Jungian Tarot, que é o da psicologia analítica, tão falado também por muitos tarólogos e psicólogos a respeito de Jung, que é de 1990, os tarôs dos orixás, que é da mitologia africana, também muito conhecido, de 1992, o Sacred Circle, da mitologia céltica, de 1998, aqui a gente tem o Vision Quest Tarot, da mitologia ameríndia, de 1999, o Vampire Tarot, que é um romance de brainstorm, de 2000, o Celtic Dragon, que é a lenda de dragões, de 2003, o Buda Tarot da Siddhartha Gautama, de 2004, o Feng Shui Tarot, do Feng Shui, de 2005, o Golden Botticelli, das pinturas do Botticelli, de 2007, o Dark Grimoire Tarot, que é o de lenda de textos mágicos, de 2008, Fairy Tale Tarot, que é cenas de contos infantis, de 2009, o Elemental Tarot, que é elementais e deidades, de 2010. Então, como vocês puderam perceber, ele não vai seguir alguma coisa extremamente clássica, mas algo que vai estar presente dentro de um outro contexto e como a gente consegue correlacionar aquilo com o tarô. E se você não me segue ainda lá no Instagram, a Jornada do Eremita Tarô, lá eu falo sobre tarô diariamente, abro várias caixas de perguntas e você consegue ter um contato muito mais próximo comigo. Tô te esperando lá, viu? E o último grupo que o Ney Naif ele vai correlacionar é o grupo que ele vai chamar sobre os tarôs surrealistas, que ele vai falar que as imagens advêm do puro sentido artístico, estético, fantasioso, criativo, e ele fala que são
trabalhos belos, trabalhos de arte, mas que requerem certo grau de saber tradicional para se entenderem as conexões que o artista executou. E aqui eu acho muito incrível pensar sobre é que, por exemplo, o tarô do Nicoletta Ticoli, que já teve um unboxing aqui no canal bem recentemente, que foi um tarô que eu abri e que muitas das nuances eu até consegui compreender por já ter esse conhecimento prévio sobre o tarô, mas muitos deles eu nem consegui entender essa correlação do que foi exatamente, que eu precisaria ir buscar algo muito mais a fundo, estudar mais os elementos, quem sabe até estudar um pouco mais sobre a Nicoletta Ticoli, que é a pintora que desenvolveu, justamente para poder compreender o tarô acerca do que ela realmente quis dizer em cada uma das cartas. Porque esse grupo eu acho que é o mais difícil de conseguir compreender e trabalhar de todos eles, justamente porque a gente não vai ter necessariamente uma correlação. A gente vai ter a visão de um determinado autor acerca do tarô, como que ele vê e como ele resolveu trazer aquela nuance. A gente pode ver isso no Nicoletta Ticoli, no The Gay Tarot, no Cats Tarot, no Zambi Tarot, que são tarôs que a gente consegue entender e compreender, e a gente não vai saber exatamente o porquê que aquela imagem foi representada dentro daquele arcano se a gente já não tem aquele conhecimento prévio. Esse, na minha opinião, é um tipo de tarô que é muito mais a tua percepção do quanto você consegue já observar e ver, isso aqui tá aqui por causa disso, e não necessariamente sobre pegar um livro e tentar compreender aquele elemento, porque ele nem sempre vai estar presente. Aqui, no caso, o Ney Naif, ele traz alguns exemplos desses modelos, que é o Tantric Tarot, de 1976, o Tarot Gótico, de 1979, o Showcase Fantasy, de 1980, Genini Tarot, de 81, o Tarot Místico, de 1983, Voyager Tarot, de 1984, Handley Tarot, de 1990, Healing Earth Tarot, de 1994, o Tarot Zen do Osho, de 95, o Tarot Experimental, de 95, Hood's Tarot, de 2002, Baroque Bohemian's Cats Tarot, de 2004, o Golden Tarot of Clint, de 2005, Fantastic Managari Tarot, de 2006, Tarot of the Side, de 2006, o Golden Botelli Tarot, novamente, em 2007, o Quantum Tarot, de 2008, Toadstone Tarot, de 2008 também, Fifth Tarot, de 2009, Shadowscapes Tarot, de 2011. Então, como a gente pode perceber, esse aqui é um grupo que ele vai trazer mais daquela ideia de compreender o que o autor quis dizer e qual foi a visão exata que ele teve sobre a carta. Ao mesmo tempo que eu acho esse o grupo mais incrível para colecionar, é o tipo de tarô que eu menos gosto para poder trabalhar. E um exemplo que eu posso dar para vocês é no The Gay Tarot, que é, por exemplo, quando ele traz a carta da Imperatriz com aquela ideia apenas do acolhimento e da maternidade, mas ele não traz aquela parte do poder sensual, daquela ideia de ser uma pessoa magnética, de nutrir aquele projeto a longo prazo. Então é uma nuance bem reduzida acerca da carta, que tá tudo bem, foi como o autor resolveu representar, mas eu acredito que não seja o melhor tarô para poder trabalhar e atender com ele. E se você quiser ver um pouco mais desse tarô, já tem um review aqui no canal, vou deixar o link na descrição e também nos cards, e aí você consegue ver depois desse vídeo. E eu acredito que fazer essa diferenciação, apesar de que essa é uma visão total do Ney Naif, que é um grande estudioso do tarô, eu acho que me abriu muito os olhos nessa questão de poder fazer essa diferenciação, porque facilita muito na hora de comprar, na hora de ir lá e observar, ok, esse tarô aqui que eu tô querendo, ele vai valer mais para coleção, ele vai ser algo que vai fugir muito do tradicional, ou vai ser um baralho um pouco mais clássico. Isso também ajuda muito a gente a encontrar o nosso próprio estilo de tarô, qual que a gente gosta mais? Aquele que é super diferentão, que ninguém vai ter um igual, ou a gente gosta mais de estudar pelo clássico, ou por algum livro, ou alguma coisa nesse sentido. Então por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque antes eu só chamava de ou baralho clássico ou baralho moderno, e às vezes você nem consegue saber o que é cada um de fato, porque existem tantos que a gente acaba se perdendo um pouco. E esse foi o vídeo dessa semana, eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa um like aqui pra mim e não esquece de se inscrever no canal, porque o YouTube entende que o conteúdo tá sendo relevante, que você está gostando. E comenta aqui embaixo se você sabia dessa diferenciação, o que você achou, qual é o seu grupo preferido, que eu com certeza vou estar lendo todo. E até o próximo vídeo. Tchau!
o tarô Buda, que é da vida de Siddhartha Gautama. Meu Deus, a pronúncia. Pelo amor de Deus. Aqui temos também o Golden Bodhisattva.